Boa noite. No quinto programa da série Cultura em Ação, vamos falar sobre a vida do Dr. Roberto Fleischer. Ele foi escolhido como vulto histórico de Lajeado por ter dedicado meio século de vida à medicina, dos quais 47 anos em Lajeado. Nasceu em 26 de setembro de 1891 em Fichen, na época bairro de Zonhofen, em Allgäu, na Baviera, Alemanha. Allgäu está situado nos Alpes, na fronteira com a Suíça e Áustria, região famosa pela indústria leiteira e pelo turismo. Filho de Joseph Fleischer, diretor-presidente de um banco cooperativo, e Maria Fursan, Roberto tinha duas irmãs. Concluiu os estudos secundários em Neuburg. Seu esporte predileto foi o alpinismo. Após a conclusão de humanidades na Bavária em 1911, Roberto ingressou na Universidade de München e depois Würzburg, onde lecionavam mestres famosos como o professor Wilhelm Conrad Röntgen, inventor do raio-x, e o professor Emil Kremplin, célebre psiquiatra. Ao irromper a Primeira Guerra Mundial em 1914, apresentou-se como voluntário, interrompeu os estudos para servir como médico assistente nos campos de batalha. Em 1916, num combate com gases venenosos, foi feito prisioneiro e levado para os campos de concentração na Inglaterra. Terminada a guerra, ainda em 1918, foi repatriado e condecorado com várias medalhas, sempre sofrendo sequelas de envenenamento por gases. Prosseguiu seus estudos na Universidade de München, onde fez o doutorado em 1920. Especializou-se em cirurgia, trabalhando com a equipe do professor Dr. Ernest Sauerbrug, no Hospital Municipal de Augsburg, onde se tornou chefe do serviço de cirurgia. Na Alemanha, a situação política pós-guerra levava o país para o totalitarismo, com a ascensão de Hitler. A situação econômica desvalorizava a moeda, empobrecendo a população. Não havia perspectivas de paz e estabilidade. A ameaça de uma nova guerra era pregada nas escolas e nos meios políticos através de intensa propaganda nazista. Muitas famílias emigravam para a América e a Austrália. Quando prisioneiro na Inglaterra, conviveu com muitos alemães que viviam no exterior, ouvindo elogios à vida nos novos países. Levado também pelo espírito esportivo e de aventura, deixou na Alemanha sua família e a noiva, aceitou o convite feito pelo seu colega conterrâneo, Dr. Antônio Hafner, médico em Marques de Souza, e se estabelecer em Lajeado em 1914. Em 1924, quando o Dr. Roberto Fleischer veio para Lajeado, João Batista de Mello entregou o governo municipal ao empresário Carlos Fete Filho. O município tinha em torno de 41 mil habitantes e 2.260 quilômetros quadrados, abrangendo os territórios de Arroio do Meio, Nova Brécia, Pouso Novo, Boqueirão do Leão, Cruzeiro do Sul e outros que foram se emancipando depois. Na foto de 1924, à sua esquerda estava a fábrica de balas de João Frederico Schenck, e na esquina de frente o Hotel do Comércio. Os dois prédios, felizmente, ainda existem. Na outra esquina estava a casa dos padres jesuítas, seguindo-se a bela igreja matriz, construída em 1900 e incendiada em 1953. Ao lado da igreja estava o Colégio São José dos Irmãos Maristas, construído em 1907. A Rua Marechal Deodoro, ao lado deste colégio, foi doado pelo município aos Irmãos Maristas, e na esquina seguinte estava o prédio onde se instalou o município, em 1891, e serviu de intendência, ou prefeitura, como se diz agora, até 1900, ao ser transferido para a atual Casa de Cultura. Todo este bloco de casas foi demolido para dar espaço ao atual Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. Em Lajeado, o Dr. Roberto encontrou o pediatra Dr. Décio Martins Costa, diplomado pela URGS em 1922. Quando o Dr. Antônio Ângulo Dias, já há 9 anos em Lajeado, se transferiu daqui, deixando seu espaço junto à farmácia Schwartz, na rua Júlio Castilhos, 284, para Dr. Roberto. Seu conterrâneo, Dr. Eduardo Rock, em Lajeado desde 30 de julho de 1921, tinha estabelecido a sua clínica médico-cirúrgica 4 quadras acima, na casa de número 730,
pertencente a Vendelino Hennemann Filho, depois adquirida por Pedro Dahlen. Como não havia hospital, o Dr. Roberto montou junto ao seu consultório nos fundos da farmácia Schwartz um ambulatório mais completo, sala moderna de cirurgia e sala de recuperação intensiva. Instalou um instrumental cirúrgico e aparelhagem que trouxe da Alemanha. Quase 70 anos depois, o histórico prédio da farmácia Schwartz foi demolido em novembro de 1993, com o anúncio de breve aqui residencial Praça da Matriz, 17 andares. O setor imobiliário não encontrou outro espaço para construir espigão. Prefere demolir tudo e rasgar a identidade do nosso primitivo núcleo urbano. O tratamento e convalescença eram feitos em casa. Os pacientes eram levados em diligências ou ambulâncias puxadas por cavalos. Quem morasse mais longe se recuperava no hotel, onde os pacientes eram levados em maca. Aliás, as palavras hotel, hospital e hóspede têm a mesma raiz. O Hotel Dahlen foi construído fora da cidade para que houvesse melhores condições de recuperação para os doentes. Nos primeiros anos, as frequentes visitas do médico a domicílio eram feitas a cavalo, principalmente para o interior. Dr. Roberto tinha 2 cavalos que pastavam no potreiro dos irmãos maristas. Seu gosto de cavalgar perdurou por toda a vida. Mais tarde, também adquiriu um automóvel que lhe facilitava a visita aos doentes e ganhava tempo. Mas nem sempre. Se chovia, as estradas ficavam intransitáveis. Muitas vezes necessitava embarrar-se para colocar as correntes nas rodas ou devia apelar aos colonos para que uma junta de bois tirassem o carro de um atolador. Em 1925 chegou da Alemanha sua noiva, Carolina Schreppel, que era assistente social em Augsburg, onde a conheceu. Ela nasceu em 31 de maio de 1893 em Meiningen, na Alemanha, e falecida em 1951, filha de Frederico Schreppel e Carolina Berton. O casamento se deu em 2 de novembro de 1925 na Igreja Matriz de Santo Inácio, em Lajeado, em cerimônia presidida pelo padre Teodoro Trais, jesuíta. Depois de alguns anos, Dr. Roberto passou a acompanhar a esposa na igreja evangélica. A família passou a residir no 2º andar, então pertencente a Matias Rockenbach Filho, prédio herdado pelo seu genro Pedro Albino Miller, onde hoje está a loja Pinto Miller. Carolina Fleischer era uma pessoa muito alegre, disposta e bonita, com destacado senso comum e de grande capacidade organizacional. Como auxiliava na clínica e nas cirurgias, passou a ser conhecida por Frau Doctor. Tornou-se uma pessoa muito querida na cidade, onde viveu até a sua morte. Sempre foi o centro da família, dando dedicação total e apoio ao esposo e filho. Em 1927, mais precisamente em 8 de março, lhes veio a grande alegria do nascimento do filho, Dr. Günther Fleischer, até hoje médico cirurgião em Lajeado. Nasceu no próprio prédio da farmácia Schwartz. Em 1929, a família Fleischer realizou 6 meses de férias na Alemanha, junto a seus familiares. A população sentia sua falta. Por isso, na volta, foi festivamente recebida pela cidade de frente à Praça Marechal Floriano, num sinal de apreço e reconhecimento. O Recorte Jornal do dia 13, sem indicar mês, ano e nome de jornal, informou que o vapor chegou até o porto de Santarém, partindo dali um cortejo de automóveis até o centro da vila, onde estavam estudantes da Escola Madre Bárbara, representantes das classes sociais e políticas. O casal Fleischer percorria todo o interior a cavalo. Geralmente tudo era longe, muitas vezes altas horas da noite. Quando adquiriram um automóvel, as coisas melhoraram. Mas quando chovia, cabia-lhe acorrentar as rodas do carro. Às vezes não tinha bois na vizinhança. A esposa e o filho Günther ficavam aguardando o Dr. Roberto procurar recursos na redondeza. Nos atoladores maiores, só uma junta de bois dos colonos resolvia a situação. Em casos de chuvas fortes, os arroios cresciam e o motor do carro se apagava. E lá vinha o colono resolver o problema do médico. Problemas mecânicos nas enchentes obrigavam a deixar o carro e prosseguir a viagem a cavalo.
o mais importante era atender os doentes. A dedicação ao doente e, sobretudo, a competência profissional atraíam pacientes de todos os recantos do estado e mesmo de Santa Catarina. Sua fama chegou em bom princípio, onde as lideranças queriam um médico de fama, prometendo-lhe a construção de um hospital. Pequena comissão de irmãos maristas de bom princípio desembarcou no Porto de Lajeado numa noite de dezembro de 1929, na residência dos irmãos, no Colégio São José. Logo perguntaram pelo endereço do Dr. Roberto Fleischer. O diretor irmão Emílio Conrado logo desconfiou a segunda intenção dos visitantes. Recebeu bem a todos, ofereceu banho e janta e imediatamente foi se encontrar com o vigário, padre Pedro Leão Malma. Imediatamente na Casa Canônica, reuniram-se algumas lideranças e tomaram a decisão histórica de construir um hospital em Lajeado, onde o Dr. Roberto pudesse atender condignamente seus pacientes. Na mesma noite, arrancaram do médico a promessa de que ele ficaria em Lajeado. Na manhã seguinte, a comissão de bom princípio tomou conhecimento do fato, retornando sem seus objetivos. Depois de várias reuniões preparatórias, finalmente em 10 de julho de 1931, no Colégio São José, ocorreu a Assembleia de Fundação Oficial da Sociedade Beneficente e Caridade Lajeado e mantenedor do Hospital São Roque. Entre os 62 sócios fundadores, também constava o nome e a cota de participação de Dr. Roberto Fleischer. Para que a população acreditasse na sua promessa de permanecer em Lajeado e assumir o hospital, subiu à torre da igreja e de lá escolheu o local para construir a sua casa, fora da cidade, no meio de roças e potreiro. Ainda hoje lá está a mesma moradia da família Fleischer, onde o Dr. Roberto esteve por quase 20 anos, conviveu com sua esposa e mais 20 anos com o filho, nora, netos e recebeu inúmeros amigos e veio a falecer. Em 2 de setembro de 1931 foi comprado de Pedro Kreutz o terreno e iniciada a construção do primeiro pavilhão, como o jornal alemão noticiou em outubro de 1932. O primeiro presidente foi João Sebastiani e desde então passou a presidência para Bruno Born, administrando o hospital por 4 décadas, até sua morte, em 14 de março de 1973. Por esta razão, de São Roque passou a ser chamado o Hospital Bruno Born. As Irmãs da Divina Providência se instalaram no Hospital São Roque em 30 de junho de 1933, inaugurado 2 dias depois, no domingo de 2 de julho de 1933. O primeiro diretor técnico do novo hospital foi Dr. Roberto Fleischer, cargo exercido por 27 anos, até suceder Dr. Felipe Augusto Hexel. Já nos primeiros anos ficou pequeno o pavilhão do hospital. O Hotel Dahlen hospedava doentes em estado de observação médica. Por esta razão foi construído mais uma ala anexa nos fundos do pavilhão. A foto mostra a rua Júlio Castilhos, que terminava na altura do cemitério evangélico. Vê-se a casa de Dr. Roberto Fleischer ao lado de um potreiro e lavoura dos Croix. Uma nova viagem de meio ano de férias para a Europa com a família foi feita por Dr. Roberto em 1953 para rever familiares, amigos e para reciclagem profissional. Na Alemanha foi convidado a assumir a direção do hospital de Zonhofen, na sua cidade natal. Porém não aceitou o convite por sentir-se comprometido com o Hospital São Roque de Lajeado. Contando sempre com o auxílio das Irmãs da Divina Providência, os anos que se seguiram se caracterizaram pelo crescimento e progresso do hospital e pela dedicação quase exclusiva do Dr. Roberto à sua profissão, aos pacientes e ao próprio hospital, período em que o hospital representava como que a obra de sua vida. Em 1939 estourou a Segunda Guerra Mundial. Mesmo dedicando 15 anos de sua vida pela saúde dos brasileiros, temia pelo que poderia acontecer com sua pátria, pois lá estavam suas irmãs, seus familiares e os de sua esposa, pelos quais se interessava. Queria ter notícias e mantinha correspondências. Como o Brasil abandonou sua posição de neutralidade, aliou-se aos Estados Unidos e declarou guerra aos países do eixo, a campanha nacionalista jamais iria entender os laços de sangue e parentesco de Dr. Roberto Fleischer
com seus pais, irmãs, tios, primos, bem como os de sua esposa, num país agora inimigo. Esse relacionamento familiar foi simplesmente identificado como atuação nazi-fascista. Dr. Roberto tudo tinha dado de seu hospital. Em 2 de junho de 1937, havia emprestado 5 contos de réis, uma fortuna, a prazo indeterminado, ao juro anual de 6%. De nada valeu isso para o governo. Como nos países do eixo, no Brasil também havia sido implantada a ditadura. Não adiantava a população reclamar, nem protestar. A guerra terminou em maio de 1945. De volta a Lajeado, o Dr. Roberto continuou seu trabalho e dedicação pela saúde do povo de Lajeado e da região. Felizmente, em 1948, foi-lhe concedido o título declaratório da cidadania brasileira. Em agosto de 1949, foi-lhe prestada uma homenagem pelos 25 anos de exercício médico em Lajeado, registrado com uma placa de bronze no saguão de entrada do hospital. Em 1950-51, fez uma nova viagem de férias para a Alemanha, visitando sua mãe, já quase octogenária, e familiares. Pelos seus 25 anos de casamento, Lajeado prestou ao casal Fleischer uma grande homenagem. No banquete havia 150 convidados no clube de tiro e caça. Uns meses depois, em julho de 1951, numa viagem a Blumenau, faleceu repentinamente sua esposa Carmen. Viúvo, com seu filho cursando a medicina, para não sentir a solidão, envolveu-se cada vez mais em seu trabalho no hospital. Sentiu que nesse ritmo não podia continuar. A solidão e o cansaço fizeram com que interrompesse sua atividade profissional em 1953. Resolveu viver junto ao seu filho, que estudava medicina em Porto Alegre. Viveu 5 anos na Pedra Redonda, junto ao Rio Guaíba. No descanso, descobriu um novo hobby saudável: velejar com seu barco no estuário do Guaíba. Nova viagem de recreio para a Alemanha empreendeu em 1956 para visitar sua nora e filho, em curso de pós-graduação na mesma Faculdade de Medicina de München. Ao nascer sua primeira neta, tornou-se um avô coruja. Em 1958, com seu filho e sua família, voltou Dr. Roberto para Lajeado, onde reabriu o consultório, atendido pelo pai e filho, ambos médicos. Dr. Roberto recomeçou a exercer sua profissão com o mesmo entusiasmo, apenas num ritmo mais lento. No hospital havia 7 irmãs, 20 enfermeiras e um enfermeiro. A clínica, em conjunto com seu filho, deu-lhe muita satisfação, o que foi de grande proveito para o Dr. Ginter. Nesses anos, Lajeado recebeu um grande número de médicos e colegas novos, como está descrito em A Sombra de Plátanos, História da Saúde no Vale Taquari, de autoria do professor José Alfredo Schirol. Por alguns anos ainda, o Dr. Roberto continuou como diretor técnico do Hospital São Roque, administrado por 40 anos por seu amigo e companheiro de muitos anos de lutas, Bruno Borg, presidente da Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado. Lajeado reconheceu oficialmente suas quase 4 décadas de trabalho exclusivo à saúde do povo, concedendo-lhe em 21 de julho de 1967 o primeiro título de cidadão lajadense. Documento assinado pelo vereador Rui Lopes, presidente da Câmara Municipal, no exercício do cargo de prefeito. Nos anos seguintes, continuou clinicando, mas com atividade reduzida. Levava uma vida calma junto à sua família, principalmente junto à nora Ellen e suas 3 netas. Como fosse padrinho de Bernadette Rehmann, em 2 de outubro de 1965, apresentou a sociedade num baile de debutantes. Mais tarde foi eleita Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil. Dr. Fleischer sentia ter uma vida cheia e realizada. Em 24 de maio de 1971, quase octogenário, Dr. Roberto foi vítima de um infarto agudo, falecendo em casa. Seus restos mortais jazem num cemitério em Porto Alegre. Seu nome é lembrado com uma rua no loteamento dos médicos no bairro São Cristóvão.
Chega ao final mais um programa Cultura em Ação. E não deixe assistir ao próximo, pois estaremos falando a respeito de uma das maiores personalidades da região, Bruno Bon. Até o próximo. Boa noite.